Amém. Pai do Senhor, irmãos. Gostaria de orar com os irmãos neste momento. Eu encontrei aqui, amados irmãos, e que muito falou comigo. Embora seja um hino, mas este hino é verdadeiramente uma oração. Porque através desse hino nós expressamos ao Senhor o nosso sentimento e a nossa necessidade. E eu creio que é um momento que estamos precisando muito mesmo. Não porque a gente não precisa do Senhor, mas é um momento que nós estamos precisando muito do Senhor nos renovar no Espírito. Como o pastor Fernando pregou, dizendo que o espírito do homem, ele é fraco. E é por isso mas o espírito do Senhor é forte. Então que o Senhor possa nos renovar, né, cada dia mais. Que o Senhor possa nos renovar nessa tarde, não somente nós, todos os nossos irmãos. Amém, amados irmãos? Eu gostaria de poder louvar com você agora neste hino e já pedindo ao Senhor também para que Ele venha falar conosco. Amém? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há
dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, ou necessita mais de ti, necessita mais de ti. Aleluia. Me lembra muito e com muita saudade dos cultos presenciais, quando nós nos reunimos na segunda-feira, e ali estava nosso irmão Julão, nosso irmão Júnior, a Bárbara, Cristininha, muitos outros irmãos, né, que louvavam o Senhor. Mas eu gostaria aqui de compartilhar com os irmãos, amados irmãos, uma realidade que está acontecendo. E confesso para os irmãos que com muita alegria no meu coração. Hoje posso dizer que com muita alegria, mas algumas semanas atrás eu teria inventado uma desculpa, né? Que sempre invento uma desculpa, mas verdadeiramente, né? Teria dito para a missionária Eliane que eu tinha outro compromisso, porque foi um momento muito difícil, amados irmãos. E os irmãos sabem, né, que há um mês atrás, em poucos dias, o Senhor recolheu o meu sogro, recolheu a minha sogra, e eu fiquei muito abatido, amados irmãos. Faltei até mesmo em alguns cultos à tarde. Eu creio que a missionária Eliane ficou até meio preocupada, ela deve ter orado muito por mim. E ela me deu até mesmo uns dias de folga, né, Eliane? Mas, amados irmãos, o que me deixou assim, muito assim, abatido, triste, né? Não fiquei contrariado de maneira nenhuma, mas eu fiquei muito triste. Mais triste, assim, por ver o estado, assim, da minha esposa, né? Ela ali chorando até mesmo. E a gente tinha muitos sonhos, amados irmãos. E o meu sonho era trazer a minha sogra para São Paulo e cuidar dela, por gratidão o que a minha esposa fez pela minha mãe. Mas eu louvo ao Senhor, amados irmãos, porque eu tive a oportunidade, Deus me deu esta oportunidade, porque a coisa mais importante para nós, amados irmãos, não é por aquilo que nós fazemos para Deus, mas é por aquilo que Deus ele nos usa, né, para fazer para as pessoas. E eu tive a oportunidade de falar de Jesus para minha esposa, para a minha sogra e para o meu sogro, e eles
aceitaram essa palavra, aceitaram o Senhor como Salvador. Mas foram momentos muito difíceis para a minha vida. E posso dizer que o Senhor, ele verdadeiramente, ele nos consolou e ele nos sustentou. E foi através dessa experiência, meus irmãos, que nos trouxe até mesmo muita alegria, crescimento espiritual. E eu quero compartilhar com vocês dessa palavra, amados irmãos. Quem sabe você esteja passando por este momento também, ou seja, nós estamos passando por este momento, né? Porque temos vários irmãos que estão passando por essa situação e que, na verdade, né, nós estamos preocupados, né? Até temos derramado a nossa lágrima diante do Senhor. E é essa palavra que Deus colocou no meu coração. E eu quero ler aqui com os irmãos, no livro de Salmo, de número 30. Salmo número 30, versículo 4 em diante, diz assim, ou seja, versículo 4 e 5. Salmo de número 30, versículo 4 e 5. Diz assim: Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu posso dizer aqui, amados irmãos, e essas palavras podem ser até mesmo uma loucura, mas eu prefiro ficar com a loucura de Deus, em dizer que o choro, amados irmãos, o choro não significa derramar apenas as lágrimas, né? Mas quando você coloca para fora o seu sentimento. Então, amados irmãos, o choro é uma coisa, posso dizer, uma coisa maravilhosa, amados irmãos. Posso dizer que o choro é um dom de Deus. Porque assim também como o Senhor Jesus, ele chegou ali quando Lázaro tinha morrido, e ele vendo ali as pessoas, os amigos de Lázaro e as suas irmãs chorando, que a Bíblia diz que o Senhor Jesus também ele se moveu em suas emoções e ele chorou. E quando ele chegou em Jerusalém, que o povo gritou, Hosana, 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 e Jesus não se alegrou, mas ele chorou. Ele disse, Jerusalém, Jerusalém, se tu conheceste o dom de Deus, o que o Senhor tem para ti. Então, amados irmãos, o choro, ou seja, a alegria verdadeira mesmo, é uma consequência de um choro. Amém? Não estou falando aqui em parábolas,
tá? Espero que os irmãos possam entender, né? E interceder e me ajudar aqui nessa meditação. Amém, amados irmãos? Para que o Senhor, Ele nos deixa bem explícita a sua palavra aqui. Então, diz aqui, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Assim como está escrito que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, assim como o choro também pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então, o choro é um dom de Deus, amados irmãos. Não é do inimigo, porque ele não se arrependeu. Ele não chorou. Mas quando nós cometemos falhas, cometemos erro, que o Espírito Santo nos leva, né, à compreensão, nós choramos, né? Nós nos arrependemos de ter dado lugar ao inimigo e de nós intercedermos a Deus. Então, o choro, amados irmãos, para você verdadeiramente conhecer, né, experimentar a alegria, primeiro vem o choro. Então, existe o choro, no sentido espiritual aqui na Bíblia. Não se trata da noite, e do dia, mas existe o choro da noite e o choro do dia. É o que está escrito aqui, a palavra do Senhor. Um choro da noite. Noite significa lutas, significa tribulações, né? Significa tristeza. Esse é o choro da noite, mas existe o choro do dia, que é a alegria. Nós encontramos na palavra do Senhor no livro de Esther, amados irmãos. Livro de Esther. Existem muitas outras passagens, mas é o que está escrito aqui na nossa meditação, que eu vou ler aqui no versículo 11, né? Que existe que essa meditação, né? Eu tomei como base o livro de Esther. O livro de Esther, a qual ali fala a respeito também de um homem, de um judeu muito temente a Deus, chamado Mardoqueu, né? Então, o livro de Esther é uma história muito importante para nós. Depois vocês podem estar meditando no livro de Esther. Mas aqui, para resumir, amados irmãos, Esther, ela foi escolhida pelo rei para ocupar o lugar de Vasti, né? Que ela foi deposta. Então, o rei Esther achou graça, né? Ela era uma moça muito formosa também, mas isso tudo foi um plano, né, de Deus, foi bênção de Deus. Então, Esther foi achado graça aos olhos do rei Assuero, que era muito poderoso. E no reinado, então, de Esther, junto como rainha, aconteceu ali um fato, né, muito interessante, ou seja, né, muito tenebroso, né, porque Mardoqueu também era um dos principais que assistia diante do rei, mas existia um outro também ali, um dos principais, chamado Amã. E Amã, ele tinha inveja de Mardoqueu. E ele tramou contra os judeus, o povo de judeu que habitava em muitas das outras províncias que
o rei Assuero, ele era rei, e Amã, ele tramou ali uma traição contra o Mardoqueu e construiu até mesmo uma forca para enforcar Mardoqueu. Eu sei que muitos irmãos conhecem essa passagem, né? E na sua habilidade, né, na sua perseguição, ele conseguiu uma carta assinada pelo próprio rei, selada com seu anel, que todos os judeus fossem mortos. E chegando ao dia já da sentença de todos os judeus e o enforcamento de Mardoqueu, e chegou até mesmo ao conhecimento da rainha Esther. E vou aqui resumir bastante. E a Esther, sabendo disso, mandou que todo o povo, todos os judeus estivessem orando para que Deus estivesse dando o livramento. Então, eles oraram e, a partir deste momento, Deus deu todas as diretrizes. E, para resumir aqui, amados irmãos, né, foi descoberto, né, pelo rei o intento de Amã. Então, a pedido da rainha Esther, intercedendo pelos povos, né, o Amã, ele foi enforcado na própria forca que foi, né, para enforcar Mardoqueu. E aí que entra essa parte aqui que eu gostaria de ler com os irmãos, que é só a introdução, do capítulo 30, versículo 11, que diz assim, né? Mas vamos repetir novamente aqui essa parte B do versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, aquele choro da noite que o povo judeu choraram, lamentaram, se angustiaram, mas chegou ali o choro, a alegria da manhã. E quando chegou a alegria da manhã, aqui entra essa parte aqui do versículo 11. Tornaste meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. O que significa essa palavra, essas duas palavras aqui, amados irmãos, que eu nunca havia pensado, talvez você também, né? O que significa folguedo? O que significa cilício? Né? Que até hoje, né, os judeus, eles fazem uso dessa palavra, amados irmãos. Mas o que significa cilício? Está aqui no livro de Esther, amados irmãos. Cilício, na Bíblia nós encontramos, né, muito falando aí a respeito, até mesmo de Jó, né, quando Jó, ali no capítulo 16, versículo 15, ele fala assim: cozi sobre mim o saco e revolvi minha cabeça no pó. Então, cilício é um tipo de uma veste, um tipo de um saco, né, bem áspero, né, que o povo judeu, eles, no momento do seu lamento, do seu quebrantamento, para quebrantar a sua carne, eles colocavam isto, né? Para ir diante de Deus, eles né, usavam isso como sinal de humilhação, né? Então, Jó, ele no momento da sua tristeza, do seu lamento, ele colocou esse tipo de saco, né, e jogou cinza sobre a sua cabeça e se humilhou diante do Senhor. Mas a Bíblia diz aqui, né, que o Senhor, ele tirou o meu cilício e me cingiste de alegria.
Então, essa palavra é para nós, no dia de hoje, né? Que muitas vezes nós nos humilhamos diante do Senhor, mas o Senhor, ele já nos tirou, não, né? Não temos sobre nós mais nenhum tipo de humilhação, nem de tristeza, porque o Senhor, através do seu Espírito Santo, ele, né, nos dá a alegria. Amém? E o que significa folguedo, amados irmãos? Folguedo é um tipo de festividade, como nesse dia, né, do que o Senhor virou o cativeiro ali do povo judeu, né, de Mardoqueu. Eles em toda a cidade que se encontrava ali o povo judeu, ele se reunia, se alegrava com festa, né? Se reunia com grande festa de alegria, né? Pela grande vitória. Amém? Então, com toda certeza, amados irmãos, como aqui está na palavra do Senhor, né? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Estamos tristes, estamos até preocupados, embora que, né, temos a palavra no nosso coração, e eu tenho esta palavra, eu encontro o descanso, amados irmãos. Mas em momentos assim que a gente se esquece dessa palavra, né, e ficamos desapercebidos, mas na verdade, amados irmãos, a verdade, porque a palavra, ela não volta sem trazer os seus frutos, os seus molhos. Estamos passando por esse momento. Você está passando, mas com toda certeza, a alegria ela vem. Amém? Bom, eu quero aqui contar essa bênção aqui para os irmãos, mas eu quero ler aqui no livro de Lucas, rapidamente, amados irmãos. Não quero tomar muito tempo, porque tem irmãos e tem irmãs aí que ainda precisa fazer a janta, né? Mas mesmo você fazendo a janta aí, você pode levar o celular na cozinha e ouvir a palavra do Senhor. Amém? Eu sei que a Eliane, ela está preocupada que ela tem que fazer a janta com o Mino, né? Não, acho que o Mino é que faz a janta para você, não? Se não faz, vai fazer hoje. Então, Lucas, capítulo 14, versículo 25, diz assim, ó, meus irmãos. Lucas, capítulo 14, versículo 26. 25, aliás. Ora, ia com eles uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nós encontramos até mesmo neste mesmo livro de Lucas, e eu acho que, não sei se foi o Daniel que pregou, né? Porque é assim, amados irmãos, eu me alegro muito, 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 amados irmãos, porque a gente está sempre no mesmo espírito, né? Ou seja, a palavra do Senhor, ela segue um segmento, tudo, né, na mesma linhagem. Né? E isso é muito maravilhoso, amados irmãos. Né? E eu creio que após essa mensagem, outros irmãos virão trazer outras mensagens que dão até mesmo o mesmo segmento, né, qual o nosso pastor nos ensinou. Então, no livro de Lucas, até mesmo foi pregado, que Jesus ali chegou também diante da multidão e disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Não é verdade? Mas aqui nesse capítulo 14, meus irmãos, e o Senhor, ele, né, ele se apresenta à multidão
mas não dizendo apenas para a multidão, simplesmente, que quiserem vir após mim. O Senhor, ele se dirige a um povo, a uma pessoa específica, né? Dizendo aquele, ou seja, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, tá? Mas eu quero aqui fazer um parênteses aqui, amados irmãos. Não está querendo dizer que é para você, né, pedir divórcio da sua esposa, não, tá? Não está querendo dizer que é para você desamparar o seu filho, não é isto, tá? Porque talvez você vai querer trocar a sua esposa, que já tá bem usada, não é isso, não, tá bom? Mas está querendo dizer que eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Mas qualquer coisa depois você pode perguntar para a missionária Eliane, porque ela tem, né? Com a sabedoria dela, ela pode te explicar melhor. Né? Mas veja bem aqui, amados irmãos, mas o Senhor diz aqui, ó, né? E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo, tá? Então, eu quero compartilhar com os irmãos dessa revelação aqui, que verdadeiramente ela me renovou, amados irmãos. Me deu uma nova vida, tá? Porque eu perguntei ao Senhor, puxa, Senhor, né? Por que não, o Senhor não permitiu que eu trouxesse a minha sogra, né? Para a gente cuidar dela, e muitas outras perguntas. E quando eu vi essa palavra, não lembro muito bem se foi o Dani, mas eu acho que foi vários irmãos que pregaram sobre a cruz, né? Que cada um deve levar a sua cruz. E até mesmo naquele momento eu disse, puxa vida, né? Essa cruz que nós estamos passando, né? Dessa aflição, porque eu tinha esse entendimento, eu creio que você também tinha esse entendimento, que a cruz significa a aflição, né? Que a gente passa, assim como Jesus, né? Levando aquela cruz tão pesada, né? A dor que ele sentiu ao ser pregado ali naquela cruz, até mesmo, né? Então, a gente tem esse entendimento natural de que cruz significa realmente sofrimento, tá? E agora eu quero dizer para você que você pode até pensar que eu, irmão Massal, estou louco, o que até mesmo uma heresia, né? Mas não é, amados irmãos. Cruz, amados irmãos. A cruz é que o Senhor me deu, né, que eu fiquei maravilhado com essa revelação, que a cruz, amados irmãos, ela, né, tem para nós como uma missão. Porque o Senhor Jesus, ele veio a este mundo para cumprir uma missão aqui nessa terra, né? E cumprindo até mesmo a sua missão, cedo ele foi para a glória, com 33 anos, foi para o Senhor, da onde ele veio. Então, cruz para nós, amados irmãos, verdadeiramente, né, significa a nossa missão aqui neste mundo, aqui nesta terra. Para cada um para todos aqui nesta terra, enquanto ele, né, está aqui, ele está de passagem, tá? Cumprindo a sua missão aqui neste mundo. Para uns, a missão é criar os filhos, para um, a missão é pregar a palavra do Senhor, como a missão do nosso pastor, a missão dele de nos levar, né, para a salvação, para a nossa herança, é a missão dele. Como a missão da nossa irmã missionária Eliane, ela tem esse irmão, não é só porque o nome dela é missionária, não, mas é a missão dela, do Senhor, que o Senhor tem com ela, né, nesse culto em especial de oração, é a missão dela. E isso muito me alegra, amados irmãos, porque a missionária Eliane,
tá? Só para descontrair um pouco. Eu conheci ela de calça curta. Não, mulher não usa calça curta, né? Mini saia. Não, ela nunca usa mini saia, né? Mas, quer dizer, né? Eu conheci ela bem, né, garotinha, meus irmãos, né? Garotinha, garotinha. Tem até uma foto dela ali cantando junto com um grupo de jovens, muito garotinha. E hoje, meus irmãos, Deus derramou tanta graça sobre a nossa missionária, porque é a graça de Deus purinha sobre a vida dela, né? Ela é pequenininha, mas a graça do Senhor é abundante na vida dela, não só dela, mas como de muitos irmãos né, que Deus tem usado nos dias de hoje, amados irmãos, né? Então, veja bem, eu já estou encerrando aqui, tá? Foi a um povo específico, amados irmãos. O Senhor, né? Jesus ele deixou este legado, amados irmãos, né? Ele disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado, né? Então, essa palavra da graça do Senhor Jesus, de várias formas. Você que louva o nome do Senhor, amados irmãos, você que ora, né? Você que intercede, posso dizer com toda certeza, amados irmãos, mediante a palavra do Senhor, você é um discípulo, né? Deus, ele fez de você um discípulo, uma discípula, né? Porque realmente tem os 12 apóstolos, tá? Foram discípulos do Senhor. Mas discípulos somos nós, amados irmãos. Somos nós que foi dado pelo Senhor este legado a nós de sermos como os discípulos. Amém? Você crê nisso? Eu creio, amados irmãos. Porque para encerrar aqui, amados irmãos, eu estava até pensando, amados irmãos, passou até pela minha cabeça que eu tinha sido cortado, amados irmãos. Depois dessa luta, desse propósito, desse meu plano humano, né, que eu achava que ia se confirmar, e eu fiquei, né, como diz, no mato sem cachorro, né? E eu pensei que eu tinha sido cortado, amados irmãos. Mas veja bem, a palavra do Senhor, ela se materializa na nossa vida, né? E neste meu lamento, nesse meu choro, amados irmãos, o que aconteceu? Sem que eu esperasse, amados irmãos. Eu nunca imaginava que seria dessa forma. Eu tenho um sobrinho, que eu tenho ele como meu filho, porque ele já chegou bem pequeno, né? E a gente começou a cuidar dele. E ele então tem como meu filho. E por muitos anos, por mais de 20 anos, eu posso dizer, acho que quase 30 anos, eu orei por ele. Porque é o que mais, né, o que mais desejamos, amados irmãos, que nossos filhos, ou qualquer pessoa, né, venha conhecer, né, o amor de Deus. Mas ele nunca, amados irmãos, nunca me deu nenhuma esperança que ele pudesse vir a procurar a conhecer o amor de Deus. E até mesmo ele procurou outras coisas, né, que não era de Deus, mas nesses dias, há poucos dias, amado, uma chegou para mim e disse: "Ô tio", porque ele passou por umas lutas aí, ele está passando, amados irmãos, né? Até mesmo ele se separou da esposa, mas tudo Deus permitindo, né? Para que o choro pudesse durar uma noite. E para minha alegria, para minha surpresa, amados irmãos, ele disse: "Olha, eu estou precisando de Deus. Daria para o senhor fazer uma oração lá na minha casa?" E ele disse: "Ou melhor, daria para fazer um culto lá na minha casa?" E eu fiquei assim, amados irmãos, que nem dei resposta, né? Me nocauteou, amados irmãos.
Depois de 2 dias que eu fui dar resposta para ele, que sim, eu iria fazer o culto lá na casa dele. E já vamos ali para o terceiro culto, meus irmãos. E ali está ele, a esposa, a filha dele, a mãe dele, né? Todos ali no culto. Amém? Então, amados irmãos, fique com essa palavra. O choro pode durar uma noite, mas com toda certeza a alegria vem pela manhã. Amém? Deus abençoe. Desculpe eu tomar tanto tempo assim, né? Mas era necessário